Eu acho interessante essa pergunta, porque a minha passagem pelos Estados Unidos em 69, para ficar durante um período, porque antes eu tinha ido de 67 aos Estados Unidos, e 68 também, mas rapidamente. A minha passagem pelos Estados Unidos, não, por essa época, durante quase um ano, não se cingiu à minha atividade docente em Harvard. Além de Harvard, eu trabalhei também, não simultaneamente, mas trabalhei quase simultaneamente. Eu trabalhei também num outro centro, num centro de pesquisa, que foi criado e era dirigido por um coletivo de intelectuais jovens, americanos, com um outro não norte-americano, e que se dedicavam neste centro à pesquisa social, a pesquisa orientada no sentido de uma compreensão crítica do desenvolvimento, por exemplo. Era essa uma preocupação entre eles. E o que fazer enquanto prática educativa na perspectiva democrática do desenvolvimento que eles também tinham, na compreensão crítica do terceiro mundo, por exemplo. E foi por isso que eles também me convidaram para passar uma temporada com eles. Mas além dessa, quando eu encontrei gente muito boa, muito capaz, mas além dessa passagem também por esse centro, onde eu dei 2 ou 3 seminários, o que me parece também muito rico na minha experiência nos Estados Unidos na época, foi, de um lado, a minha experiência em diferentes universidades em fins de semana. Quando eu saía de Cambridge, onde eu morava, e me deslocava até outros estados próximos, a convite de universidades. É interessante chamar a atenção para o seguinte: em 1969, eu era, não muito, mas relativamente conhecido nos Estados Unidos em centros universitários, apesar de que ele não tivesse texto meu nenhum ainda traduzido para o inglês. Mas havia uma curiosidade grande por causa de algumas notícias que se publicaram no New York Times durante o tempo ainda em que eu estava no Brasil coordenando a campanha, o programa de alfabetização e educação de adultos, antes do golpe. Depois, com a minha chegada dos Estados Unidos para Harvard, essa chegada minha virou notícia, não em jornais, mas virou notícia interacadêmica. Entende? Então, eu era, de modo geral, convidado em fim de semana. Eu tinha que fazer um programa, aceitar aqui, aceitar ali, etc. E sempre eu estava fora de casa nos fins de semana. Não em todos os fins de semana, mas numa grande maioria dos fins de semana. Mas esses convites que me tiravam de Cambridge não eram exclusivamente convites universitários. E aí também entra essa outra dimensão muito interessante. É que, ora eu fazia um debate numa universidade, com professores e alunos, sobre a alfabetização de adultos. Essa era no começo, esse era um ponto de atração, e em seguida eu mesmo comecei a fazer questão de ir mais além da questão da alfabetização e tentar propor aos auditórios a discussão em torno de uma compreensão crítica da prática educativa toda. E eu me lembro que as primeiras discussões em que eu insistia
na politicidade da educação, provocaram reações grandes nos Estados Unidos, como provocaram um ano depois na Europa, quase na Europa toda. Quer dizer, essa coisa óbvia era muito mal percebida e muito mal vista. Não? Quer dizer, a educação, pelo contrário, diziam às vezes a mim, não é isso, eu não posso compreender que a educação seja um ato político, porque, afinal de contas, como educador, eu estou a serviço da humanidade. Entende? Quer dizer, e ver como também como os passos históricos mudaram a compreensão dos norte-americanos. Quer dizer, hoje, eu tenho ido todos os anos aos Estados Unidos, 2, 3 vezes, ninguém mais me disse isso há muitos anos. Ninguém mais diz isso há muitos anos. E eu me lembro de que eu perguntava sempre às pessoas que argumentavam assim, e o que é e quem é a humanidade? E o Chico ficava um pouco assustado com a pergunta, porque descobria que a humanidade era uma abstração. E então aumentava o susto quando eu dizia, para mim a humanidade é Maria, é Josefa, é Carlos, é Antônio, numa certa posição de classe.